provisão de Deus, não apenas na vida do profeta, mas também na vida da viúva de Sarepta. Deus, Ele é o Deus que em todo o tempo, Ele sempre proveu o necessário para os seus filhos ou para aqueles que fazem a sua vontade. Pois bem, Elias foi, como toda a igreja conhece, a história do profeta Elias, foi um homem de palavras contundentes, porque ele foi chamado por Deus para confrontar Acabe e a rainha Jezabel, pois Jezabel instituiu em Israel, no reino do norte, toda sorte de idolatria, trazendo através da aliança política por intermédio do casamento, trazendo as práticas pagãs lá de Sidom. Em Sidom, eles adoravam a Astarote e também adoravam a Baal. E ela traz essas duas divindades e coloca como divindades principais no reino de Israel. E a Bíblia vai dizer que Deus convoca Elias. Elias surge como um dos moradores de Gileade, da cidade de Tisbe ou Tesbe, um vilarejo sem muita expressão. E a Bíblia vai dizer de que ele aparece dizendo a Acabe que, pelo fato deles estarem adorando a outros deuses, durante 3 anos e 6 meses, não haveria nem orvalho e nem haveria chuva sobre a terra, senão conforme a sua palavra. Analisando esse texto, no capítulo 17, nós vamos pensar, dando uma olhada superficial, que ele apenas chegou e decretou, e assim sucedeu. Mas quando lemos Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou para não chover, ou seja, a sua palavra, ou a palavra profética, a palavra de sentença, não nasceu apenas da vontade de Elias, mas foi um direcionamento de Deus quando ele estava em oração. Porque quando o crente vai orar, ele vai com uma expectativa, mas quando ele volta da oração, ele volta com uma direção da parte de Deus. Amém? Então a Bíblia vai dizer de que Elias, ele orou e conforme a sua oração e a fé, ele profetiza, ele decreta que durante 3 anos e 6 meses não haveria chuva nem orvalho sobre a terra. Uma vez o céu cerrando-se, sem orvalho e sem chuva, consequentemente viria a seca e a escassez, e era podemos dizer, era um juízo sobre aquela nação de Israel, porque Baal era considerado o senhor da fertilidade, e agora Baal não mandava mais, nem era mais fértil. Baal agora estava sendo dizimado pela direção de Deus. Pois bem, mas eu falei que esse texto fala da provisão de Deus, porque se faltou chuva, se faltou orvalho, consequentemente vem a escassez. Com a escassez vem o sofrimento. Aleluia! E aí, com o sofrimento, as famílias ficam agonizando, as coisas ficam difíceis. Por quê? Porque não há provimento para a vida. Mas eu falei a princípio que esse texto fala da provisão de Deus para aquele que faz a sua vontade. Eu poderia dizer nesta noite, a provisão de Deus para a vida da sua igreja. Aleluia! Porque enquanto Elias vai representar
cada um que faz a vontade de Deus. A viúva de Sarepta vai representar no todo a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos descobrir dentro do tempo que essa história do capítulo 17, essa história verdadeira, fala exatamente da provisão de Deus. Perceba que Deus dá uma ordem a Elias. Ele diz a Elias, aleluia, sai daqui, no versículo de número 3, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá da água do ribeiro. Diga comigo, beberá da água do ribeiro. Até aí não tem nada de sobrenatural, porque o ribeiro estava lá, tinha água e ele ia apenas obedecer uma ordem. Ele vai ao ribeiro de Querite. Ribeiro é um riacho pequeno, é um riacho perene, que se chove, ele tem água. Se passa dias e meses sem chover, ele vai secar-se. E Deus disse, você vai beber da água do ribeiro. Preste muita atenção, aleluia. E agora vem a parte da providência de Deus, porque Deus diz assim, aleluia, e eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Parece um absurdo, e as coisas de Deus às vezes é absurda mesmo. Às vezes nós queremos entender e não conseguimos entender, porque Deus diz através do profeta Isaías que os seus caminhos não são os nossos caminhos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Nem os seus pensamentos são os nossos pensamentos. Assim como o céu está elevado da terra, assim são os seus caminhos, mais alto do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais alto do que os nossos pensamentos. Às vezes nós estamos pensando que vai dar errado, na ciência de Deus já deu certo. Às vezes pensamos que vai dar certo, aí Deus diz, vai dar errado porque não está na minha direção. Mas quando está na direção de Deus, aleluia, se prepare, porque vai dar certo no nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que Elias vai ao ribeiro. Para desfrutar da provisão de Deus, primeiro precisamos obedecer às ordens de Deus, por mais absurda que ela seja. Porque conforme o teólogo pastor de saudosa memória, Antônio Gilberto, na Bíblia, que ele mesmo escreveu, ele diz que os caminhos de Deus muitas vezes são caminhos de rodear. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, porque Deus disse à nação de Israel, de volta e acampe-se entre os montes defronte do mar. Às vezes o caminho de Deus é para parar, no caminho de Deus tem parada também. Deus disse a Josafá, parai e estais de pé, e vede o livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. Aleluia. Às vezes a gente quer guerrear, aí Deus diz, não é para guerrear. Às vezes a gente quer entrar na peleja, aí Deus diz, não é você que vai entrar, sou eu quem vou entrar, sou eu quem vou pelejar por você, sou eu quem vou fazer, e você vai ficar parado, esperando o tempo de cantar na terra. Aleluia. Irmãos, parar Davi não era fácil. Um dia Davi foi lutar contra os filisteus e consultou ao Senhor. Davi tinha uma sensibilidade. Davi era um homem que orava, e Davi foi consultar o Senhor. Ele disse, subirei contra os filisteus. Deus disse, suba, porque eu tenho entregue eles nas tuas mãos. E a Bíblia diz que Davi subiu e foi uma vitória. Aquele mesmo filisteu
Veja, o inimigo era o mesmo, a guerra era a mesma, mas a batalha era diferente. Aí, segunda vez, os filisteus se acamparam e vieram contra Davi. Aí Davi disse: eu vou consultar o Senhor novamente. Porque às vezes, irmão, a gente pensa que deu certo a primeira vez e vai a segunda vez, e Deus não está na direção. Aí Davi disse assim: Senhor, subirei mais uma vez contra os filisteus. Deus disse: não, Davi, você não vai subir, você vai ficar escondido. Meu Deus, Davi ficar escondido, aleluia. Davi não era homem de se esconder, Davi era homem guerreiro, Davi era homem adestrado em guerra, Davi era homem que quando apareceu o gigante, ele ainda era moço, ele disse: eu vou lutar contra ele, eu me apresento. Davi era aquele servo que se apresentava para o combate. Aí Deus disse: você vai ficar escondido. Aleluia. E não tem hora que Deus manda a gente se esconder mesmo? Aleluia. Você vai ficar escondido por trás da copa das amoreiras. Oh glória. Eu sei que você está entendendo o que Deus está te falando nesta noite. E eu vou vir, Davi, aleluia, e vou te dar um sinal. Quando tu ouvires um som de marcha sobre a copa das amoreiras, aí você pode sair, porque eu já saí na tua frente e a vitória é tua. Aleluia. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus, Ele é Deus. Eu vou dizer novamente: Deus é Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Deus diz a Elias, voltando para o texto, Deus vai dizer a Elias: Elias, você vai ficar no ribeiro. Claro que Deus não estava escondendo Elias de Acabe, porque até aqui Elias não havia sido ameaçado. Mas Deus disse: vai faltar água, vai faltar alimento, mas vai faltar para o povo. Mas para quem faz a minha vontade, não vai faltar. Você vai beber da água do ribeiro. E eu já ordenei aos corvos que traga, que te alimente. E eu estava, irmão, estudando, pensando esta noite, aleluia, quando recebi o telefonema do gabinete pastoral, e eu estava pensando nesse texto para falar esta noite, aleluia, porque o corvo não é como águia. O corvo é tão egoísta que ele não leva alimento para os filhos. Aonde ele chega, ele come, mas ele nem para os filhos ele leva. Quanto mais para o profeta. Aí com Deus é diferente. Deus disse a ele: você não leva para os filhos, mas para o meu profeta você vai levar e não vai comer, porque é do profeta. Oh, glória a Deus. Glorifique a Ele nesta noite. Ele é provisão na tua vida, na tua casa. Ele é provisão na tua família. O mundo está em crise, o desemprego é grande, a agonia é grande, mas para quem faz a vontade de Deus, os céus estão abertos, e no céu não tem crise, porque Deus é o dono de todas as coisas. Tem mais uma coisa: corvo não sabe de horário. Você já percebeu que um corvo, ele não vai saber distinguir o horário do jejum, nem o horário da tarde de comer? Não sabe. Mas Deus disse: você vai levar, corvo, pela manhã, pão e carne. E à tarde você vai voltar e vai levar pão e carne para Elias, o profeta. Isso é o sobrenatural de Deus. Esta igreja, a Assembleia de Deus em Pernambuco, ela está na terra para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Vai surgir o que não existe. Vai aparecer o que não está previsto.
mas é Deus provendo o necessário para a tua vida. Oh, aleluia. Deus é Deus de providência, a provisão de Deus. Mas eu falei para os irmãos que Ribeiro é um riacho perene que seca. 3 anos e 6 meses, ele não ia aguentar, ele secou. E quando ele secou, Deus disse a Elias: Elias, terminou o teu tempo aqui. Agora você vai a Sarepta, que é de Sidom. Sim, Senhor, eu vou a Sarepta, sim. Você vai a Sarepta. Aleluia. Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom. Detalhe, Sidom era bem pertinho, Sarepta era bem pertinho e fazia parte da cidade de Jezabel, fora dos termos israelitas. E Deus diz assim: levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Até aí não tem sobrenatural. Aleluia. Aí Deus diz assim: eu já ordenei. Ordenar é dar ordem. Amém? Você acredita que tem gente na terra que vai receber ordem do céu para te ajudar? Receba esta palavra da parte de Deus nesta noite e sei com alegria. Aleluia. Eu já ordenei a uma viúva que dê comida para você. Interessante, né? Quando a Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, se eu fosse no lugar de Elias, eu disse: pronto, tem uma viúva, essa viúva não é igual às outras viúvas. Esta viúva deve ser uma mulher de posses, deve ter uma casa, fazenda, aleluia. E Elias vai, Elias obedece. Só que Deus, Ele não estava querendo prover só para Elias. Ele estava querendo prover para a viúva também. Amém? Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Pedir água naqueles dias era um desafio, porque estava faltando água. Você já imaginou? Não caía orvalho e nem caía chuva sobre a terra. Vai ter água? Não vai. Vai ter escassez. Aleluia. Mas observe, ele diz: traga um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Aleluia. E aí eu descubro uma característica da viúva, que é a mesma característica da igreja. Esta igreja, independente de crise, ela aprendeu a servir. Amém? Continue servindo. A nossa vida na terra é uma vida de servir. Amém? Glória a Deus. Se não vivemos para servir, não servimos para viver. Glória ao nome de Jesus. A mulher, ela deixa os cavacos ou os pedaços de lenha e ela vai para a sua casa, porque ela não está em casa, ela está na porta da cidade. Aleluia. E ela vai. Quando ela estava indo buscar água, Elias chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Se trazer água já era quase impossível, imagine para aquela mulher trazer pão. Glória a Deus. Aleluia. E aí ela respondeu a Elias. Ela diz assim: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Ela estava falando a verdade.
Diga comigo, ela estava falando a verdade. Não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija ou num jarro. E como você pode ver, ela está tentando explicar a situação para Elias. E como você pode ver, ela disse, eu vou sensibilizar ele. Como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, em outras versões diz, apanhei uns cavacos, aleluia, de lenha, e vou preparar comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morrermos de fome. Isso era a expectativa daquela mulher. Vamos fazer um bolo, vamos comer e vamos morrer. Mas olha os caminhos de Deus. Elias diz para ela, não tenhas medo. Você pode dizer para esse irmão que está perto de você, não tenha medo? Mas primeiro faça um pãozinho para mim. Aleluia. Primeiro faça um pãozinho para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. E aí vem o sobrenatural de Deus. Você quer receber o sobrenatural de Deus? Aleluia. Aí Elias diz assim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija, até que Deus mande chuva sobre a terra. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo para concluirmos? Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo e levo de lição para mim nesta noite? É que quando nós cuidamos das coisas de Deus, não vai faltar azeite, que é a presença do Espírito Santo na tua vida. Mas também não vai faltar farinha ou pão, que é a palavra de Deus sobre a tua vida. Terceiro, não vai faltar a água, que é o símbolo do Espírito Santo, que está correndo nesta noite. Aleluia. Aí às vezes você está doente, está desempregado, e está cansado, fadigado, mas lá dentro está uma alegria. Sabe o que é? É aquilo que Jesus disse para a mulher de Samaria, quem beber da água que eu lhe der, quem beber da água que ele der, vai fazer uma fonte que jorra, borbulha, aleluia, que salta para a vida eterna. Esta água está jorrando nesta noite para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus toma esta viúva como exemplo no capítulo 4, versículo 25 de Lucas. Ele disse, tinha muitas viúvas em Israel, mas Elias foi ordenado para uma gentia, para uma viúva de Sidom, aleluia, e lá ela comeu e bebeu com ele, e viveram todos os dias, até que Deus mandou chuva sobre a terra. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Pode faltar lá fora, mas aqui na igreja vai ter presença de Deus, vai ter derramamento do Espírito Santo. Alguém chega e diz, a igreja está fria. Decai lá sombra, necova lá, chuíte, candarabai. Mas nesta noite eu quero lhe dizer com muita convicção, esta igreja não está fria, esta igreja tem azeite, esta igreja tem pão que é a palavra de Deus, e esta igreja tem água que é o Espírito Santo, que lava toda a nossa vida.
O Salmo 46 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. E sabe, irmãos, para concluir, eu estava pensando na provisão de Deus até no rio. Perceba, quando o rio corre. Quem já viu a enchente aqui? Eu sei que todo mundo já viu, porque a gente mora bem pertinho do rio, sim ou não? Quando vem a enchente, a água leva tudo que não presta embora. Geladeira velha, pneu, o que você imaginar que não serve, a água leva. Eu quero concluir nesta noite dizendo que a ação do Espírito Santo na igreja é uma ação de restrição para não entrar o pecado, mas também é uma ação de limpeza. Ele vai limpando a nossa vida, vai tirando o que não presta, vai tirando tudo o que não agrada, aí vai deixando alegria, dons espirituais, profecia, línguas estranhas, variedade, aleluia, dom de discernir. Ele vai deixando revelação. Sabe por quê? Porque há azeite na casa do Senhor. Eu quero dizer nesta noite, encerrando, vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na tua família. Recebe esta palavra da parte de Deus. Deus vai estar operando milagre. O rio vai passar lá na tua casa, vai banhar, vai encher, aleluia, até o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Oh, aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo vos guarde. Ele está vindo aí. E Ele vem para decidir. Ele vem para resolver. Quantos pensamentos turbados, quantos corações tristes, quanta alma desolada, mas nesta noite tem alegria do céu para a tua vida, tem alegria do Espírito para a tua vida, tem alegria de Deus para a tua vida. Alegre-se no Senhor, Ele é providência para a tua vida, em nome de Jesus.